Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo para esse canal que está se tornando maravilhoso, porque agora eu vim com força, as coisas estão fazendo sentido agora, né? Eu tô conseguindo aí organizar dentro da minha cabecinha tantas informações. Bom, já faz alguns dias que está sendo me orientado falar sobre crenças, sistema de crenças com vocês, tá? Eu sempre falo no canal Poder do Oculto sobre rompimento do seu sistema de crença. E hoje esse vídeo pode ser até pequeno, porque eu quero trazer aqui o conceito para que vocês aí pensem sobre o assunto, reflitam, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar como que a gente aprende tudo que está aqui nessa matéria, tudo que é aprendido, né? Desde a nossa infância. Aí a gente não vai colocar, talvez eu não vou colocar tanto a questão espiritual, mas a nossa passagem aqui nessa terra, tá? Todo mundo, quando nasce, é como se a gente fosse uma folha em branco. Isso na psicanálise fala muito, né? Aí em outras vertentes, astrologia, espiritismo, vai dar outras explicações. Mas aonde eu quero chegar com vocês é na parte cognitiva mesmo. Então, vocês nascem, nós nascemos, como se fossem folhas em branco. E ali, no decorrer do nosso crescimento, os nossos genitores, a sociedade, né, a escola, instituição escola, religião, vai escrevendo no seu caderninho da vida. Como que você tem que agir, se comportar, as verdades sobre o mundo, vai escrevendo tudo ali, você vai anexando isso, né? Dia a dia, mês a mês, ano a ano. Você vai anexando isso como verdade. Então, o sistema de crença, ele é criado assim, tá? O que acontece? Quando a gente começa a ter uma consciência, tá? Essa consciência que eu tanto falo no canal, né? O despertar de consciência é quando você passa por uma fase onde você começa a questionar esse caderninho, tá? Todo mundo faz isso? Não, não todos fazem, tá? Por isso que é tão difícil esse processo quando você tem no seu entorno pessoas que pegam esse caderninho e acreditam piamente em tudo que está escrito ali, tá? E seguem como regra aquilo e como verdade de vida. Então, quando você passa pelo despertar de consciência, você começa a questionar tudo. E isso traz uma crise existencial muito grande, porque você começa a ver que tudo que foi te ensinado são coisas que outras pessoas criaram, tá? E a gente sabendo um pouquinho como o ser humano é, um ser criativo, expansivo, muita coisa é produto da nossa mente, tá? Eu tô falando a nível terreno, terra, tá? Então, tem coisas que a gente vive nesse planeta que pertence a essa sociedade. Então, esse processo de ruptura que a Era de Aquário traz é exatamente isso, é um despertar de consciência para aquilo que a gente aprendia no automático. Então, por isso que Urano, que é um dos planetas que rege Aquário, é um planeta do filho rebelde, que eu falo. Porque ele vai questionar o que o Saturno, pai severo, que é também um dos regentes de Aquário, por que que eu faço isso? Por que que eu faço aquilo? Então, são pessoas que vieram para questionar o sistema, certo? Então, quando eu falo no canal, olha, você precisa desconstruir o seu sistema de crença, é por causa disso.
tem uma leitura no canal que se chama Roda da Vida, no @ O Poder do Oculto. Essa leitura é análoga ao mapa natal, tá? Então, o que que acontece, né? Quando eu falo assim, você precisa desconstruir o seu sistema de crença, né? Nessa leitura, tem a casa 3 e a casa 9, né? Eu falo que a casa 3 é a mente inferior, que é o modo que você aprendeu na sua infância. Por quê? Você aprendeu porque você observou, porque alguém te ensinou, né? Foi automático o que você fez, né? Como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Você não tinha um sistema cognitivo preparado, nem maturado para você questionar nada, tá? Você simplesmente absorveu tudo que estava ao seu redor para que você conseguisse sobreviver, certo? Então, nessa leitura, eu coloco essa casa 3, que é a casa de como você pensa, né? É uma casa também do planeta Mercúrio. Então, como você aprendeu a pensar, que vem da sua infância. Como você aprendeu, quais os conceitos que foram te passados. É a mente inferior que eu falo assim, tá? A mente superior, que seria a casa 9, o ensino superior, mestrado, doutorado, aquela mente superior ali, muitos nem chegam nela, tá? E alguns que chegam, que pode ser até pessoas que fazem mestrado e doutorado, tem tão forte essa mente inferior que chega lá no ensino superior, não questiona nada. É Ctrl+C, Ctrl+V. Então, por isso que você ter um diploma, tá? Você ter um diploma não é nada, tá? Porque teve uma época do meu trabalho que eu recebia muitas pessoas, doutorado, não sei, MBA, um monte de coisa que as pessoas fazem aí, né? De rótulos sociais. Fala não sei quantas línguas, e eu começava a conversar com a pessoa e eu via que tinha uma limitação muito grande de consciência mesmo, era Ctrl+C, Ctrl+V, né? E faltava sabedoria mesmo, né? Informação a gente colhe, a gente copia, a gente decora, né? Então, quer dizer, quando você sai dessa mente inferior, que eu digo, e sobe para a mente superior, que seria um ensino superior aqui na vida prática. Nem todo mundo que vai para o ensino superior se torna uma consciência, uma pessoa sábia. Então, essa questão, que o fulano tem isso, isso e isso, não tem nada a ver, viu, gente, com despertar de consciência. A pessoa, ela pode ter viajado o mundo, né? E ela não expandir a consciência dela, certo? Ela ficar nessa mente inferior. Aí vocês vão perguntar, Natália, mas como que eu rompo essa mente inferior, né? O que pode romper? Eu já refleti muito sobre isso dentro do meu processo de despertar. Tem várias situações, né? É claro que se você buscar na astrologia, vai mostrar ali posicionamentos de planetas, por exemplo, uma conjunção de Saturno com Urano, em um determinado período da sua vida, que você vai ali passar por um trauma e você vai romper aquilo, né? Romper aquela estrutura. Você vai começar a questionar, né? Por que acontecem as coisas? E daí inicia a busca, né? Os buscadores, que é da casa 9, que é Sagitário. É os buscadores das respostas. Então, são pessoas que são viajantes, são pessoas que muitas vezes constroem, têm dinheiro, mas não se apegam mais à matéria, se apegam durante o período, depois começam a ver a verdade por trás dessa estrutura social que é formada, tá? Então, é muito importante vocês pesquisarem, ir atrás do autoconhecimento para que vocês escolham a verdade de vocês.
Porque é como eu digo, não existe uma verdade absoluta, existe pontos de vistas diferentes, tá? Mas uma coisa é certa, que há um sistema de crença que foi criado, né, que dentro dos meus estudos, que são poucos, tá? Já foi mostrado que a mente, o inconsciente do ser humano, no decorrer da nossa evolução como sociedade, tinha muita coisa. A gente fala que a mente, né, é criada por peixes, né, porque o signo de peixes é um signo muito ligado ao espiritual, né, um signo ligado além da matéria. Ele imagina, ele cria, né? Quando você olha na TV, né, a TV, ela foi criada, né, por uma mente pisciana. Toda criação, ela geralmente vem de um campo imaginário para depois manifestar na matéria, tá? Então, o que que acontece? Terra materializa, ok? Então, tudo que é criado nessa mente imaginária é materializado depois, certo? É colocado regra para que socialmente as coisas aconteçam. Por que que existe a justiça? A justiça existe para que haja uma resolução de problemas corriqueiros, tá? Ou problemas graves que vai contra a ordem e o equilíbrio da sociedade. Por quê? Tem pessoas que, dentro dessa mente inferior, o que foi escrito nos livros delas, né, foram coisas muito pesadas. Então, são pessoas que não conseguem ter uma reflexão saudável do que é o seu direito, do que é o meu, né? Então, a justiça, ela funciona, ela existe nessa sociedade para isso, para fazer com que o seu direito valha dentro de uma situação de injustiça, porque alguém se deixa levar por essa mente inferior, certo? É muito importante você entender que tem um inconsciente coletivo. O que que é o inconsciente coletivo na prática, tá? Na prática. Não falando de algo além, né? Não, na prática. O inconsciente coletivo é um conjunto de conceitos e regras que a gente carrega desde criança, tá? O que que eu tenho que fazer, como que eu tenho que comer, como eu tenho que me portar, qual que é a história do planeta, qual que é a verdade sobre o Sol, a gente vai agregando um monte, né? Imagine assim uma biblioteca onde tá todas as prateleiras vazias e conforme você vai crescendo, vai colocando aqui aqueles programas. Se não for uma biblioteca, você como um computador, onde você vai anexando ali softwares, né? Programas, ou um celular, você vai anexando aplicativos ali naquela memória e configurando e montando uma máquina, tá? Veja você como uma máquina que foi inserido vários tipos de aplicativo para que você se comportasse do jeito que você é, tá? Então, o que vem mais forte na massa, né? Nesse inconsciente coletivo? São esses programas base, tá? Programas base. Ah, mulher tem que vestir rosa, homem tem que vestir azul. Menina não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E quem materializou isso foram os terras, né? Touro, Virgem e Capricórnio, tá? Que coloca, organiza as coisas sociais e monta essa vida que a gente vê. Por isso que hoje a gente tem Urano em Touro, né? Que vem já há um tempo e tem muita coisa se desconstruindo. Touro é a autoridade, é a religião, é os mais velhos, é as empresas, é o casamento, é o dinheiro, é os recursos, são os recursos, o alimento, a saúde, a vida, Gaia.
Então, assim, o Urano é a ruptura, é a atualização, é a oitava maior de Mercúrio, é inteligência superior. Então, está sendo desconstruído. Então, a nível espiritual, astrológico, a sociedade está passando por uma influência muito forte para que seja construído novos valores, tá? Está tendo uma disruptura, tá? Uma atualização de um sistema que já se tornou obsoleto, certo? Então, gente, isso que eu tô falando é algo para se refletir, não é algo que é simples, né? Na verdade é simples, mas que faz muito sentido quando a gente está preparado para ouvir. Então, questione tudo, né? Hoje eu estudo um pouquinho de tudo, eu vejo um pouquinho de tudo, e realmente é aquilo, você pega as verdades se você quiser. Se você quiser, quanto mais você caminha, nada você sabe, né? Quanto mais eu sei, nada sei, porque não sabe mesmo. Tudo é achismo, tudo talvez, né? A ciência, ela é tão valorizada pelas pessoas que são racionais, por quê? Né? A ciência, ela é empírica. O que é empírico? É experiência. Eles têm ensaios, testes, tá? Os cientistas, ou qualquer coisa que é comprovada a nível científico, passou várias vezes por testes. Então, é assim que funciona. Eu acho que tem gente aí que sabe, mas tem gente que não sabe. É feito um método, tá? Para comprovar que qualquer pessoa que faça aquele método vai ter aquele resultado. Então, a ciência, a nível racional, ela é tão valorizada e tão respeitada por causa disso, porque tem um método. Então, quando você fala de pseudociência, física quântica, essas coisas, né? Que é um campo mais na história fala em ensaísmo, né? A gente pode ter uma vertente um pouco mais lúdica sobre as coisas, né? Que transcende o racional. Quando você entra nesses temas, é desvalorizado por quê? Porque a gente não tem um método de comprovação, entende? Então, isso é desmentificado, muita gente tira dinheiro de outras, porque mexe muito com esse inconsciente coletivo, né? Mexe muito com a sua mente inferior. Então, se você é uma pessoa que foi criada acreditando em destino, eu chego e falo para você, olha, no seu destino tem isso. Você vai acreditar. Então, por isso que pessoas intelectuais aí, que são mais racionais, não dão a mínima para questões ligadas à pseudociência ou movimento ensaísta, né? Que a gente vai lá e romantiza algo, porque não tem como provar dentro de um método, entende? É algo sentido, né? É uma experiência, como Mircea Eliade falava, é o luminoso, né? É o sagrado. A gente acaba, o ser humano, ele desde os primórdios busca nessa terra a conexão com algo maior, porque senão a gente pifa. Se você chegar num ponto, né, de olhar para esse mundo todo e você não ter uma resposta divina, que tem uma lei maior regendo isso, né, um ser maior, você pifa. Você deixa de trabalhar, você deixa de fazer as coisas. Então, tudo faz sentido. Essa construção social, ela faz sentido para que a gente tivesse uma vida. Levantar, trabalhar, para fazer sentido estar aqui 70, 80, 100 anos, tá? Então, tudo isso que foi criado é para que a gente tenha sentido na vida.
Só que hoje o espiritual está mostrando, os astros estão mostrando que esse sistema ele precisa mudar, que a gente pode alcançar outros valores mais sofisticados, desenvolver mais o nosso intelecto para que a gente possa ter mais expansão na matéria. E já puxando um gancho aí, né, sobre as chamas gêmeas, Twin Flame, eu acordei com esse nome, Twin Flame, né, Flame, eu acho que é, chama gêmeas, são pessoas que vieram realmente para romper essas estruturas. E assim, gente, eu vou falar de coração, não adianta vocês ficar, ai, que a minha chama gêmea. Ó, quando tem o propósito mesmo, dentro da sociedade, para que esses casais se unam, ai, não é macumbinha, não é... Não. Ó, gente, ninguém separa. É propósitos maiores de desconstrução de uma sociedade, tá? Desconstrução de uma sociedade. As relações que virão a partir de agora são relações que não vão ser mais pautadas nesse Mercúrio, nessa mente inferior, tá? Eu vou até ser um pouco mais agressiva. Se você puxar na mitologia, quem rege aí é Hermes, do engano, da mentira, tá? Essa mente inferior, tá? Por isso que precisa a justiça, ok? Olha quanto raciocínio, certo? Reflexões para vocês. Então, esses encontros de almas que estão tendo, que não precisa ser o twin, né? Não precisa. Mas a gente vai desenvolver agora um novo modo de relacionar, de se conectar, né? E as pessoas que estão sendo pioneiras estão sofrendo como qualquer pioneiro, tá? Quando foi inserir na sociedade pessoas que não tinham essa configuração homem-mulher, né? Os andrógenos. Então, já tem pessoas que já estão vindo, né, desde pequenos sem esses componentes, sem esses aplicativos. E são pessoas muito mais livres. Aí, vocês vão falar assim, mas isso... Todo mundo tem que ter esse inconsciente coletivo, né? Esses programas base. Sim, todo mundo tem que ter. Só que nesse momento esses programas bases estão sendo substituídos, tá? Porque tudo tem que ter um equilíbrio, tudo. E esses programas que a gente está hoje, né, esse inconsciente coletivo, teve muita manipulação, tá? Quando você estuda a historiografia do Brasil, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, né? Eu acredito que não, porque isso é a nível acadêmico. Mas a história que foi contada para a gente, ela foi discutida. Teve concurso para quem fosse escrever a história do Brasil e como ela seria escrita. E isso que eu estou falando não é nada escondido, não, tá? Isso aconteceu mesmo, se você puxar, né, sobre os ensaístas, sobre os historiografistas que escreveram a história do Brasil. Ok? Casa Grande Senzala, que é algo que ficou no inconsciente coletivo, mas ali foi uma criação, certo? Claro, dentro de relatos, de fatos ali. Mas entenda, reflita. Se cada um que conta aumenta um ponto, cada um vê a vida de acordo com suas experiências, aonde está a verdade aí? Então, a gente precisa ver as coisas e questionar mesmo, certo? Então, voltando, frisando. O que vem por aí pela frente é difícil,
né? Os pioneiros estão sofrendo, né? As pessoas que estão despertando, porque quando você olha para o seu livrinho e fala isso não é verdade, você se perde. Você se perde. E agora com essa levada de espiritualidade, né, de você não ir atrás de uma religião, a religião é um sistema de crença que você tem que seguir aquilo lá e tem um líder que direciona aquele grupo, certo? Então, quando você está perdido, aquele líder te resgata e vai te passar o caminho. O que eu vejo que as pessoas que estão aí revoltadas com a religião, que eu acho um absurdo também, segue teu caminho, deixa o caminho dos outros, né? Mas, enfim, a pessoa, quando ela resolve virar espiritualista, né? Ela tem que entender que é um caminho escuro. É um caminho escuro. Porque você deixa de ter um líder ali na matéria que fala, ó, você tem que seguir isso, isso e isso. Não, é você e a sua mente. Nesse caminho, acende uma luzinha ali, outra aqui, outra ali, e você vai caminhando, até que você se acostuma tanto com a escuridão que você acaba tendo luz ali. Porque a sua mente, ela já consegue produzir tudo o que precisa. Então, o erro de falar, eu sou uma pessoa espiritualizada, é você ficar procurando líderes. Não, é a sua conexão com esse planeta, com Gaia. Aqui tudo que a gente precisa está na resposta em tudo que tem aqui derivado desse planeta. A gente veio dessa Terra. Entende? Então, como as plantas, como os pássaros, os animais, a gente também é. Os sofistas, eles observavam isso. Só que hoje, com a questão da era industrial, revolução que a gente vem, tecnológica, tudo, a gente não para mais para pensar sobre isso. Só que o sistema, ele tá com vírus já. E vai começar as coisas a acontecer para que desconstrua. Certo? Isso que eu estou falando é para vocês refletirem. Que a nossa sociedade, ela está passando por uma mudança. Quando a sociedade teve lá a primeira revolução industrial, vocês acham que foi fácil? Né? Para aquele grupo de pessoas que fazia parte dessa sociedade, quando houve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Então, assim, são fases que o mundo passa, os territórios passam, a política passa, a sociedade passa. Aí o povo fala, é final de mundo. Não é final de mundo, gente. Não é final de mundo. São mudanças que acontecem. Ou vocês acham que um planeta de bilhões de anos ele vai se tornar estático? Ele é estático, não existe isso. Se a gente não é estático, como que o planeta que eu derivei, que eu vim, é estático? Para ele chegar nessa configuração hoje, esse planeta Terra, para chegar nisso, teve várias eras. Vários povos tiveram que se adaptar ao clima. Várias pessoas morreram porque não se adaptaram. Vários sistemas tiveram que ser criados por mentes expandidas. Então, para mim, eu não estou vendo nada de errado. Eu estou vendo uma evolução. E para evoluir tem que destruir. Ou eu sou a Natália, a mesma de 1 ano, quando eu tinha 1 aninho. Então, é um pensamento muito limitado sobre o ser humano. O ser humano é um ser pronto. Você conversa com pessoas de mente da antiga escola, nossa, é 4 de ouros. Eu quero segurar aquilo, aquela minha verdade. Tá quebrando a pessoa no meio, mas é isso, é minha verdade, é minha verdade. De tanto que esse inconsciente coletivo e essa mente inferior tá enraizada.
no medo, porque é a cultura do medo, é o ensino do medo. Ó, se você fizer isso, se você fizer aquilo, e são pessoas frustradas que estão despertando aí, beirando 60, 70, e assim em crise. Por quê? Porque não consegue se perceber, né? E o despertar de consciência é você conseguir perceber isso. E como, né? Eu falei, como que isso ocorre? Ou por algum posicionamento, ou por um trauma que você tem através de um relacionamento, de uma doença, de um desemprego, ou de uma, né? Se você quiser, uma conjunção ali no céu. O que que faz depois desse processo? Bom, o que Carl Jung falou, né? Deixou escrito. Um sistema de crença, ele não deixa de existir. Você não tem como apagar, exterminar aquele sistema de crença. Porque eu sou o meu sistema de crença, certo? Mas eu tenho como substituí-lo. E como você substitui? Casa 9. Ensino superior, culturas diferentes, filosofia, crenças, estrangeiro. Toda vez que você entra em contato com outra cultura, né? Quando a gente teve as expansões marítimas, né? Que a gente tinha os europeus aí desbravando, pelo menos é o que a história fala, né? Desbravando tudo, teve muita alteridade. Alteridade é o olhar preconceituoso diante do outro. Quando tem relatos que diz que quando os europeus chegaram no Brasil, né, vários relatos de acordo com o olhar de cada um, né, dizia que aqui tinha canibalismo, tinha um monte de coisa, né? Outros tinham um lado mais poético sobre os índios. Mas entenda que até me perdi. Mas entenda que essa questão da expansão, né? Quando você expande, você tende a olhar do seu ponto de vista, do seu seu sistema de crença do que é certo e que é errado. Então, quanto mais você for enraizado nessa mente inferior, que eu digo, que é as pequenas viagens, né? Essa casa fala das pequenas viagens de curso profissionalizante, para vocês terem noção. E a casa 9 é as longas viagens estrangeiros, culturas diferentes, tá? É o ensino superior, é a autoridade, é o Supremo Tribunal lá. Então, assim, você quer desconstruir o seu sistema, vai em cultura diferente. Não julga, mas entenda o porquê daquele povo fazer aquilo. Então, você só vai se tornar uma mente expandida e consciente quando você entende o sistema, tá? Entende o sistema e não julga. Como assim um ser humano é um ser acabado? Imagina, não existe isso. Isso traz uma organização, sim, a nível social, mas traz uma limitação muito grande. Porque tudo que sai fora do que está ali naquela organização é exterminado. Eu sempre falo que a questão de raças diferentes, né? Tem um monte de coisa que gira aí que eu não vou ficar falando agora, mas tudo para padronizar uma sociedade amputa o processo de evolução humana. Amputa mesmo. Se a gente pegar na história, no século 13 e 14, pessoas que nasciam deficientes eram jogadas na rua, matado, arremessado de penhasco. Quantas gerações fizeram isso? Por quê? Mente inferior. Aí vem o iluminismo, vem um grupo de pessoas que começam a pensar, questionar.
Vocês entendem? Então, são coisas que a gente precisa entender. Voltando no encontro de almas. O que é preciso saber? Que esse novo modo de se relacionar, através do toque, você vai se conectar com as pessoas, não é mais com esse sistema de crença. Ah, porque a sociedade fala que eu tenho que crescer, casar, ter filhinhos. Esse negócio de crescer, casar e ter filhinhos tá tão atribuído à mulher, ao homem, né? O que a mulher tem que fazer, ao gênero feminino, o que o masculino tem que fazer, tá tão tanta atribuição que a gente pega nas nossas costas, que é o 10 de paus que eu falo, o 10 de paus é cansaço, é peso, excesso de trabalho, excesso de serviço, excesso de querer resolver coisas. Então pega aquela carta e olha, porque é você. É você com um monte de... Foi injetado dentro do seu livrinho ali, né? Que você tinha que ser a mulherzinha assim, o homenzinho assim. E isso é o peso que tá trazendo para você. Eu atendo 10, 15 pessoas por dia que fica... Ai, eu não vou casar, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Poxa, só existe essa vida. Então, quer dizer que esse planeta a gente só tem isso para viver? Não, não pode ser isso. Não pode ser assim. Se isso não funcionou para você, se até agora você não casou, não teve filhos, ache outras maneiras. Só que você está tanto dentro desse sistema de crença que é o 10 de espadas, é as espadas. Você está tão dentro disso que você tem decepção atrás de decepção e você não sai dessa mente inferior. Você fica no 8 de espadas ali. É só isso que tem esse mundo. Não, não é só isso. Desconstrua essa crença, enfia coisa nova. Coisa nova, vai expandir, vai viajar. Se permita uma noite com uma pessoa. Ai, imagina eu vou fazer isso. Quem disse que é proibido? Então, assim, são coisas, gente, que você precisa entender como o sistema funciona. Para doutrinar, para manter organizado. Mas o quanto isso também mata, o quanto isso amputa, o quanto isso dói, faz sofrer. Homossexuais, trans, negros, toda a cultura sofre, asiático, alemão, russo, ucraniano, pessoas da Palestina, muçulmanos, judeus, japoneses, todo mundo já passou por preconceito, o olhar altero, né, de alteridade, de julgamento através da sua cultura e dos seus olhos. Então, assim, são coisas, gente, que tem que observar. E, de novo, esses encontros de almas, não precisa se preocupar. Aí eu vou ficar... Não se preocupa. Não se preocupa. Porque se tiver uma causa grande, não é nem somente inferior que vai impedir que você fique com essa pessoa, nem a dela, tá? Porque é um novo modo de se relacionar através da telepatia, através do toque, do olhar. Então, é um novo modo de se comunicar. O Urano vai entrar em Gêmeos, acho que é em 2027 ou 2025. Eu não lembro. Vai romper as estruturas de comunicação. Vai entrar em ar. Sair da Terra, vai entrar em ar. Então, quer dizer, está sendo antecipado um modo de se conectar. Só que os emocionados, como é uma... Na verdade, vou até mudar a narrativa. Como é algo
pioneiro, né? Como é algo, uma evolução aí da capacidade mental do humano, está sendo dado como, nossa, mas eu falo, eu tive várias conexões. E foi muito difícil, porque todo mundo que eu conectava, eu achava que era o grande amor da minha vida. E não era. Porque passou uns 300. Tô brincando, né, gente? Mas passou bastante pessoas que eu me conectava profundamente. A pessoa falava e eu escutava. E aquilo dentro do meu sistema de crença, né, da mente inferior ali, nossa, pelos códigos que eu aprendi, é uma coisa extraordinária, essa pessoa vai ficar pro resto da vida. E não. Então, toma cuidado, né? Toma cuidado não, que eu tô explicando uma coisa nova para vocês. Então, eu também tenho que pegar leve com vocês. Mas vocês precisam entender que vocês vão se conectar com outras pessoas. Porque será um novo jeito de conexão daqui para frente. Tá? Você não vai mais se conectar com pessoas que não têm a mesma essência que a sua. E tá ficando claro isso. Você vai se conectar com pessoas que têm a sua essência. E quanto mais desconstruído desse inconsciente coletivo, dessas crenças preconceituosas, você consegue se conectar mais profundamente com essas pessoas que cruzam seu caminho e ter o resultado que você precisa. Essa conexão do yin e yang, que vai manifestar coisas positivas aqui na matéria, tanto para você quanto para a pessoa. Porque as duas energias estão limpas. Elas conseguem fazer a dança do acasalamento para ter o nascimento. Por isso que é tão difícil, principalmente para quem está na dinâmica. Ou através de uma amizade, através de trabalho ou de relacionamento amoroso. Porque quanto mais vocês estiverem aterrados, mais difícil e dolorosa é a situação. Porque tem afastamento, tem traição para você ir desconstruindo, até chegar a um ponto assim que você realmente não liga mais para nada. Mas como que chegou nisso? Consciente, não. Você dando murro em ponta de faca. Entende? Então, a intenção dessas conexões é esse novo modo de se relacionar e que o ser humano entenda que dependendo de com quem você se conecta, você tem um resultado muito excelente na sua vida. E dependendo de quem você se conecta, você tem uma vida derradeira, tá? E na astrologia a gente tem a sinastria, que é a comparação de um mapa com outro que gera um terceiro mapa. Na sinastria você consegue ver que um casal ali que se dá muito bem. Por quê? Porque a composição do mapa da pessoa e da outra resulta num filho próspero, que é o relacionamento. Aí você pega uma pessoa com outra, dá um filho pródigo ou um filho Zé Droguinha, sabe assim? E ó, voltando na minha expressão, nada contra, cada um segue um caminho, mas entenda que essa energia densa de adicção, ela destrói família. Então, é isso que a gente tem que entender, que o resultado do casal que gera um relacionamento tóxico, ruim, ele destrói, ele faz perder saúde, dinheiro, por isso a expressão Zé Droguinha, tá? O resultado do casal dá um relacionamento ruim, down, dark, ok? Então é isso. Aí você vai falar, ah, mas o fulano, ele é assim, assim, assado. Não, o fulano, ele é assim, assim, assado com você.
ele pode encontrar outras energias que vai resultar o mesmo, vai dar no mesmo resultado. Mas por quê? A essência dele tá tóxica. Então, ele tá encontrando pessoas alinhadas com ele. Ai, Natália, eu sou? No fundo, você também é, porque nenhum ser que está aqui vai atrair alguém aqui. Não existe isso. A essência se encontra. Então, é uma verdade dura, mas que vocês precisam saber aí, tá? Porque eu conheço um monte de gente que vem até meu trabalho. Ah, porque eu sou um não sei o quê, eu sou muito elevado, eu sou isso, eu sou aquilo. E tá ali, né? Com aquela pessoa tóxica, perdida no mundo. Então, tem que observar aí, né? Quem você é, né? Quem você é. E é isso, né? Tirando um rótulo, você pode falar assim, ah, mas eu sou xamã, eu sou não sei o quê. Não, eu quero saber você como pessoa. Então, não quero saber do seu rótulo, você como pessoa. Então, são coisas, gente, que vocês precisam observar, tá? Sobre essas parcerias. São coisas que vocês precisam entender, né? Que às vezes você vem de um ciclo vicioso e você consegue atrair uma pessoa positiva, mas por quê? Você vai para sua casa nova e fala, ó, agora eu quero exterminar essa casa 3, tô brincando, mas eu quero reescrever a minha história. Eu quero escrever a minha história com os meus olhos. Tem gente que passa com os mesmos olhos a vida inteira que os pais ensinaram, genitores, religião. São pessoas que realmente têm uma dificuldade muito grande de amadurecimento. Dentro dos relacionamentos, são pessoas infantilizadas, são pessoas birrentas, pessoas amargas. Então, você tem que saber que ponto da vida você está, né? Se você já é uma mente consciente de que o ser humano não é um ser acabado, que eu estou em crescimento, eu tenho direito de errar, você também, que o outro não é um sem vergonha, né? Que a outra pessoa também não é, são pessoas que estão no processo de evolução, tá? Então, a gente só vai ter essa percepção quando a gente sai dessa mente inferior, que é uma mente infantil, e vai para uma mente superior, que você já está com o seu sistema de crença maturado, seu sistema cognitivo maturado, para que você olhe uma informação e tenha um discernimento. Isso é uma verdade para mim? Isso, o que isso é para mim? Eu quero agregar essa crença no meu saber, na minha vida, essa filosofia? Então, você sai dessa mente inferior que era injetado em você. Você não conseguiu nem questionar. E isso é tudo, gente. É o que você veste, é o que você come, é o que é importante para você. Se você acha que não é importante ir no dentista, por que você acha isso? Tô dando um exemplo. Entende? Então, tem que ver. Às vezes as pessoas querem chegar lá em cima, mas tem muita limitação. E nessa era que a gente está, eu já escrevi um artigo lá no Insta, depois quem quiser ir lá dar uma olhada, né, no jornalzinho Tenil Astros, onde eu falo dessa divisão da era de Aquário, tá? Que vai ter um povo muito conservador, radical mesmo, e um povo que veio para botar fogo no parcão, né? Nem é parquinho, é no parcão mesmo. Então vai ter uma polaridade. A gente tá vendo, né? Já lê lá um artigo bem interessante, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Como de prometido, pedi aqui pro meu clã cigano. Vamos ver aqui como está
a energia do masculino hoje, energia Yang. Olha, aqui que tá a energia do masculino, Sagitário, aqui 6 de ouros. Uma energia de sorte no caminho do masculino, tá? Eu vejo aqui que mantém-se a expansão do masculino, aqui tem uma troca justa entre o feminino e o masculino. Aqui uma energia de expansão a nível cognitivo e possibilidade também de viagens em movimento. Aqui o masculino tá muito conectado com o feminino. Eu vou mostrar para vocês verem que o que eu falo aqui é canalizado. Ó, o símbolo que tem aqui, Mercúrio, Mercúrio, casa 3. A Lua, passado, feminino. E Sagitário, casa 9. Então, assim, Lua, pensamento, passado, reflexão, não tem como falar que a gente tem o poder de transcender essa matéria. Não tem como, tá? O ser humano é um ser divino. Ok? Divino. Então, não tem como. Então, o masculino hoje está numa energia positiva de expansão e sorte. Vamos ver o feminino hoje. A árvore. Gosto mesmo. Que veio aqui, Virgem, tá? Momento de eremita, de reflexão, introspecção, organização, seleção. Aqui pede para o feminino, a energia feminina, né? Todos nós temos. É necessário organizar a parte de alimentação, tá? Do feminino. Aqui fala o feminino forte, crescendo, tá? O feminino se cuidando. Aqui o feminino realmente lidando com várias coisas ao mesmo tempo, mas com muito amor e carinho. Tanto o masculino quanto o feminino estão numa energia de cura. O masculino veio com o trevo e o feminino com a árvore, né? Então, o feminino praticando a energia Yin, e é muito importante o feminino ali se centralizando, entrando dentro de si, e o masculino executando a energia do Yang, de movimento. Então, eu vejo que há um equilíbrio mesmo entre o masculino e o feminino, tá? Então, é isso. Um beijo no coração de vocês. Peço que vocês deixem o like, compartilhem esse vídeo, ajuda esse conteúdo, essas reflexões longas minhas, chegar em outras pessoas. Eu tenho certeza que são assuntos que não tem como ser discutidos com 10 minutos de vídeo. E outra coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês, não se preocupem com o modo que eu falo, a velocidade, a quantidade, porque as pessoas certas vão entrar no canal e no conteúdo, tá? O meu trabalho não é um trabalho simples, não é um trabalho só de, ai, você vai ter dinheiro. Não, o meu trabalho eu já entendi que é algo além. E através do contato comigo, com o som da minha voz, vocês conseguem acionar uma luz dentro da mente de vocês e dentro de vocês, que traz uma motivação muito grande. Isso eu já sei, tá? E não leve pelo lado de arrogância, que não é isso. É que eu já entendi qual é o meu papel aqui, tá? Então, não precisa criticar. Dificilmente quem entra em contato comigo é a mesma pessoa depois. Ok? Porque eu realmente tenho um olhar sobre a vida que poucos têm. Então, eu vou te dar um olhar mais leve, onde você vai entender que muita coisa que você atribuía como obrigação foi injetado, que você pode simplesmente tirar esse fardo. Tá bom? Então é isso, um beijo no coração. Peço de coração o seu like,
comentem no vídeo, vão fazer esse canal crescer, vão fazer as coisas expandir. Agora que a minha mente aí tá clareando, tá conseguindo organizar as coisas. É muito conhecimento, né, gente, que chega, informação que o sistema cognitivo tem que absorver e entender ali, tá bom? Ó, um beijo, se cuidem, muita luz, fraternidade de luz, e a gente se vê daqui uns dias. Beijo, tchau, tchau.